Boa noite, pessoal. Hoje vamos iniciar mais uma monitoria pelo segundo dia consecutivo, a segunda vez na semana. E ontem nós revisamos jornada de trabalho, intervalos e descansos, intervalos intra e interjornada, o descanso semanal remunerado. A gente viu férias, vimos remuneração, salário e gorjetas, e também vimos descontos, formas de pagamento e salário in natura ou salário utilidade. E hoje nós iremos começar com adicional de insalubridade, depois partiremos para adicional de periculosidade, parcelas não salariais, equiparação salarial, o contrato de trabalho, contrato por prazo indeterminado e por prazo determinado. Vamos iniciar, portanto, pelo adicional de insalubridade. O que é o adicional de insalubridade? Nada mais é do que uma verba paga ao empregado de forma a compensá-lo pela exposição dele a agentes nocivos da saúde. Ou seja, esse adicional irá acrescer ao salário, visa, de certa forma, reparar o empregado pelas condições em que ele está trabalhando, seja se expondo a agentes químicos, a, é o caso, por exemplo, vamos citar exemplos. É o caso do agente de limpeza, que irá trabalhar diretamente com limpeza de banheiros, limpeza de ruas, etc. Geralmente, quando há limpeza de banheiros de grande quantidade de pessoas utilizando esse banheiro e grande rotatividade de pessoas, quando não se pode mensurar quantas pessoas utilizam esse banheiro, é concedido geralmente o adicional de insalubridade. Também merendeiros, cozinheiros que trabalham dentro de uma cozinha com elevada temperatura, sob o risco de uma panela de pressão, por exemplo, são hipóteses que pode vir a ser concedido adicional de insalubridade. Agentes de saúde também, enfermeiros que trabalham ali diretamente com fluidos corporais e, portanto, colocam sua saúde em risco, também receberão adicional de insalubridade. Esses são apenas alguns exemplos. E por que que eu falo pode vir a receber o fato do exercício da profissão em si já não é inerente o fato que ele irá receber adicional de insalubridade? Não. Por quê? O adicional de insalubridade, ele somente será percebido por este empregado através de perícia. Então, a perícia que irá constatar se há ou não insalubridade no caso e qual o grau. Sobre o grau, nós vamos ver mais para frente. Vamos fazer a leitura do artigo 189 e do artigo 195 da CLT e voltamos para conversar mais um pouco. O artigo 189 diz que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos da saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, vejam, aqui traz mais um requisito, não é a mera exposição a agentes nocivos à saúde que irá caracterizar o direito de se receber adicional de insalubridade. Esses agentes nocivos dessa condição insalubre em si deve estar superior aos limites de tolerância estabelecidos previamente pelo Ministério do Trabalho. E agora, partindo para o 195, é isso mesmo, 195, o artigo 195 da CLT diz que a caracterização, ou seja, caracterizar vai ser ou não insalubridade, vai ficar caracterizada ou não insalubridade. E a classificação são os graus que eu falei para vocês, que são três, nós iremos ver. Então, caracterização, se é ou não insalubridade e qual o grau de insalubridade, e também da periculosidade, que vamos ver no próximo slide, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de
médico do trabalho, engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Quanto trabalho, gente? Então, vejam, o artigo 195 nos diz que, para caracterizar ou não a insalubridade e a classificação, caso seja reconhecida a insalubridade, a classificação nós iremos ver que elas são em três. Adicional de insalubridade em grau mínimo, aí tem 20% e grau máximo. Grau mínimo, médio e máximo. Já vou dar um spoiler, 10, 20 e 40%. Ela só ocorrerá, a caracterização e classificação, através de perícia. E essa perícia ela pode ser realizada tanto por médico do trabalho como por engenheiro do trabalho, que devem estar regularmente registrados no Ministério do Trabalho. Retomando aos slides, então a caracterização e a classificação vão depender indispensavelmente de perícia técnica. E também tem que estar enquadrado dentro do rol de atividades insalubres previstas no Ministério do Trabalho. E aqui eu chamo a atenção de vocês que a alteração deste rol disposto pelo Ministério do Trabalho acerca de atividades insalubres não configura direito adquirido conforme a súmula 248 do TST. A súmula 248 do TST vai dizer que a classificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou a princípio de irredutibilidade salarial. Agora vamos para os graus de insalubridade. Como é feito esse cálculo? Os percentuais, como bem disse para vocês, eles são divididos em grau mínimo, médio e máximo. O mínimo é 10, o médio é 20 e o máximo é 40. A base de cálculo de insalubridade tem algumas controvérsias. Se vocês forem pesquisar, vocês podem ficar um pouco confusos. Então, chama a atenção de vocês por esse ponto. A lei, a CLT, no seu artigo 92, vai fixar a base de cálculo no salário mínimo. Vamos ler o artigo na íntegra e retomamos para que fique mais claro. O artigo 192 da CLT diz que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, grau máximo, 20%, grau médio e 10%, grau mínimo, do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Então, o artigo 192 da CLT nos traz que a base de cálculo do adicional de insalubridade se dá através do salário mínimo. E onde reside a controvérsia que eu mencionei sobre esse assunto? A jurisprudência, através da súmula vinculante número 4 do STF, vai dizer que salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, neste caso, a lei diz uma coisa, a jurisprudência diz outra, o que nós vamos fazer? A lei diz, na CLT, artigo 92, base de cálculo da insalubridade é o salário mínimo. A súmula vinculante número 4 diz que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo. Então, é exatamente uma contradição entre legislação e jurisprudência. E aqui também, a vigência da súmula vinculante número 4 vai trazer o cancelamento da súmula 228 do TST. E nesse confronto entre a legislação
E a jurisprudência, temos que aplicar o salário mínimo. Esse é o entendimento do STF, é uma decisão que eu mencionei para vocês, que diz que o judiciário não pode estabelecer novos parâmetros para a base de cálculo de adicional de insalubridade e que até que seja superada a inconstitucionalidade do artigo 92, constitucionalidade por quê? Porque a súmula vinculante número 4 do STF sobreveio e, e a partir disso, né, considerando a hierarquia das leis e dos entendimentos, a súmula vinculante do STF se sobressai a previsão legal e, portanto, entendendo, tendo um fim, né, um deslinde dessa situação de inconstitucionalidade ou não do artigo 92, até que se haja isso, o Poder Judiciário também não pode, por si, estabelecer outros parâmetros para basear a base de cálculo do adicional de insalubridade. Então, se o Judiciário não pode intervir para propor uma nova base de cálculo, a jurisprudência diz que não pode ser utilizado salário mínimo para base de cálculo. O artigo 92 diz que pode ser usado salário mínimo. O que nós vamos fazer? Até que seja superada essa questão de inconstitucionalidade, o STF entendeu que utilizaremos a base do salário mínimo prevista no artigo 192. Então, até ser superada a inconstitucionalidade do artigo 92 da CLT, por meio de lei ou de convenção coletiva, a parcela deve continuar a ser calculada em base no salário mínimo. Então, até entendimento diverso que solucione essa confrontação entre legislação e jurisprudência, o que prevalece é o previsto no artigo 92, salário mínimo. A súmula 228, que foi cancelada, vocês podem até fazer a leitura. Ela falava que que a base de cálculo dava em cima do salário base do empregado. Como assim? Salário base, salário mínimo? Como que funciona isso? O salário mínimo é aquele estipulado anualmente, seja em base territorial nacional, seja regional. O salário mínimo hoje está um pouco acima de 1.500, 1.518, se eu não me engano. Não exatamente. Não sei exatamente precisar se é 1.518. Sei que é 1.500 e uns quebrados. Este é o salário mínimo, que é atualizado anualmente. Agora, o salário base é o salário percebido por aquele empregado em específico, que não necessariamente vai ser ter o salário mínimo. Fica a cargo do empregador e a cada profissão, que também algumas profissões têm um piso salarial que deve ser respeitado. Cada profissão, cada local de trabalho vai conferir um tipo de salário, uma quantidade de valor a ser recebida a título de salário. E, portanto, esse salário base era utilizado através da súmula 228 como base para o cálculo de insalubridade. Então, a súmula 228, recapitulando, a súmula 228 trazia que o adicional de insalubridade era sobre o salário base do empregado. Aí veio a súmula vinculante número 4 da SEF. Aí diz que o salário mínimo não pode ser usado como indexador para a base de cálculo. Aí a lei diz que o salário mínimo pode ser utilizado como base de cálculo. Então, fica aquela confusão. E até hoje, até o momento, não temos a resolução dessa questão, mas até lá nós utilizamos o salário mínimo como base. E o que ocorre se houver a eliminação da insalubridade? A eliminação da insalubridade, quando ela é comprovada por perícia técnica, acerca da neutralização dos efeitos nocivos naquele ambiente, ela realmente é comprovada e aí cessa o recebimento do adicional de salubridade. Então, vejam,
A insalubridade cessa quando é eliminado o agente insalubre ou quando é comprovada por perícia técnica, vejam sempre a constatação de insalubridade ou a ausência de insalubridade, assim como o grau de insalubridade será por perícia técnica, não pode ser designada a livre vontade de, seja judiciário, seja o empregador, seja o empregado, ninguém tem conhecimento técnico para isso. Então, para determinar se é insalubre ou não, é através de perícia técnica. E se essa perícia técnica comprovar que houve a neutralização destes efeitos nocivos, que são um perigo à saúde e integridade do empregado, ocorre a eliminação da insalubridade, consequentemente, cessa o recebimento do adicional de insalubridade. Vamos fazer a leitura da súmula 80 e 289 do TST. E aqui é um ponto muito importante, porque vai falar sobre a utilização do EPI. O EPI, ele é o equipamento de proteção individual e não é um equipamento único, são equipamentos múltiplos, pode ser tanto um capacete, numa área de isso, uma fábrica, uma construção, óculos, pode ser o óculos de proteção, pode ser as luvas, para, por exemplo, os agentes de limpeza que mexem com produtos químicos, com, enfim, fluidos, etc. Pode utilizar luva, podem agentes de saúde utilizar máscara. Todos esses são EPIs, são equipamentos de proteção individual. Mas a simples utilização do EPI, ou o fato do empregador fornecer EPI, que é uma obrigação dele, o empregador deve conferir o EPI, mas o simples fato dele fazer o que é dever dele vai eliminar automaticamente o direito da adicional de insalubridade. E é exatamente nesse sentido a súmula 80289, que vai falar que o simples fornecimento de IPI não elimina automaticamente a insalubridade. Mas, se este EPI efetivamente eliminar o risco, os efeitos nocivos, o adicional ele pode sim ser suprimido. Na íntegra, a súmula 80 do TST diz que a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. E a súmula 289 diz que o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento da adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. E o que quer dizer essa parte do uso efetivo do equipamento pelo empregado? Porque pode ser que este empregador em questão até forneça os EPIs aptos a diminuir ou neutralizar totalmente os riscos e os efeitos nocivos e insalubres a este empregado. Mas ocorre que este empregado, por, enfim, razões particulares, decida não utilizar o EPI. E aí, portanto, ele está exposto à insalubridade. Nessa questão, cabe ao empregador fiscalizar se, utilizando o seu poder enquanto superior hierárquico, e nós sabemos que um dos poderes, né, do empregador é justamente a fiscalização. Cabe ao empregador, nesse sentido, utilizar-se deste poder de fiscalização para verificar se os empregados estão fazendo o uso efetivo e correto dos EPIs fornecidos. E além do fornecimento e da fiscalização do uso, vejam que, conforme nós acabamos de ler nessas duas súmulas, os equipamentos devem ser de acordo com a aprovação pelo órgão executivo. Aqui, ó. Súmula 80. Aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo.
Então, também não pode ser qualquer EPI, porque tem que ter essa regulação para ver se este equipamento, de fato, atende aos requisitos técnicos para promover uma proteção de fato, e isso tudo é através de parecer técnico. Por isso tem toda essa fiscalização, porque quando se coloca em risco a saúde do empregado, saúde das pessoas, tendo essa possibilidade de risco, deve-se haver todo esse cuidado e essa preocupação detalhada. Bom, espero que tenha ficado claro o adicional de salubridade e agora partimos para o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade será o valor recebido pelo trabalhador que é exposto a risco de morte ou lesão grave decorrente de explosivos, inflamáveis, eletricidade e radiações. A base legal do adicional de periculosidade é no artigo 93 da CLT, que nós vamos ler na íntegra agora, mas antes de realizar a leitura, eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês, para que a matéria fique um pouco mais palpável. Pessoas, empregados, trabalhadores que recebem adicional de periculosidade. É muito comum que seguranças recebam adicional de salubridade, de periculosidade, isso porque ele está a todo momento, durante a prestação do seu serviço, se colocando a sua integridade física em risco, porque ele está ali para proteger e para realmente exercer a função de segurança das outras pessoas. Para isso, muitas vezes se utilizam de armamento, precisam estar ali na linha de frente para conter pessoas, situações, brigas, caso seja necessário. Então, está sempre exposto a situações que coloquem ele em risco. Policiais também, que é um dos exemplos mais palpáveis para a gente. O policial está a todo momento também colocando sua vida e sua incolumidade física em risco durante as diligências. A questão das radiações, tem até os técnicos que realizam, como diz, os exames, né, de raio-x que emitem radiação, e vocês já devem ter visto realizando um desses exames que se utiliza todo um aparato, que é realmente uma EPI de proteção, um colete que eles utilizam, justamente por essa radiação. Então, neste sentido, pode-se vir a receber o adicional de periculosidade em ambientes também de nucleares, de fábrica, de geração de energia, em qualquer ambiente que se expõe a um posto de gasolina, por exemplo, que há este risco de haver explosão por conta de ter inflamável, né? Gasolina, o álcool, que são inflamáveis e podem colocar em risco, não só podem, como colocam em risco, o simples fato de já haver um destes aqui, explosivos, inflamáveis, eletricidade, radiações, já pressupõe que a pessoa está em risco. Então, o artigo 93 vai dizer que são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2. Roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. Aqui, nesse parágrafo terceiro, temos até outro exemplo que me veio à mente aqui. Nós que passamos ali pela Via Dutra, constantemente nos deparamos com profissionais do trânsito, ou realizando obras, ou fiscalizando, e vejam que eu acho que ali é o meio mais nítido da gente perceber
como estes trabalhadores se expõem a esse risco iminente de atropelamento, por exemplo, como é uma rodovia que exige um grau de velocidade acentuado para o fluxo normal, a possibilidade de haver um atropelamento ali é muito grande. Então, havendo esse risco para eles, provavelmente há a percepção de adicional de periculosidade. E esse adicional de periculosidade vai ser de quanto? Tem um grau igual de insalubridade, insalubridade é 10, 20, 40? Aqui não. Aqui o adicional de insalubridade vai ser de 30% sobre o salário base do empregado. Vejam, salário base, não salário mínimo. Salubridade é sobre salário mínimo, até o momento. E em periculosidade, por outro lado, é sobre o salário base. E aqui, outro ponto que eu chamo a atenção para vocês é que esse adicional de periculosidade também se diferencia do adicional de insalubridade, que lá no adicional de insalubridade nós vimos que a exposição a esses agentes nocivos vai depender do grau, né? Se for acima do estabelecido pelo Ministério do Trabalho, e qual o tempo que este funcionário está efetivamente sendo exposto a esse agente. Aqui não. Aqui no adicional de periculosidade, por outro lado, diferentemente do adicional de insalubridade, que fixa que deve ter ali análise de um tempo de exposição a agentes nocivos, aqui independe do tempo de exposição à situação de periculosidade. Então, basta se adentrar na área de risco para que seja configurada periculosidade em qualquer lugar em que haja a possibilidade de explosivos, inflamáveis, eletricidades, radiações, atropelamentos, roubos, risco à integridade física pela proteção de segurança pessoal, patrimonial. Todas essas situações bastam para a configuração de exposição à periculosidade, consequentemente, a percepção do adicional de insalubridade. Isso também está previsto no OJ 324 e 347 da SDI 1 do TST. Eu acho que esse eu não coloquei para vocês aqui, mas fica a leitura para vocês se realizarem depois. Ok? A OJ é justamente nesse sentido que acabamos de ler, só não vamos ler na íntegra, mas a OJ diz exatamente sobre isso, independente do tempo da exposição, basta adentrar na área de risco para que seja caracterizada exposição à situação de periculosidade. Cumulação de adicionais. É possível acumular adicional de insalubridade e adicional de periculosidade? Vejam que é muito possível que haja as duas situações. Eu posso estar trabalhando numa situação que me deixe propenso a perigos, risco de periculosidade, e nesse mesmo sentido é um ambiente insalubre. Mas pode haver acumulação? Bom, a insalubridade ela vai poder ser como a insalubridade e a periculosidade vai ser permitida a sua acumulação com hora extra, adicional noturno, que é outro tipo de adicional, pode ser acumulado. Agora, o que não pode ser acumulado? É insalubridade e periculosidade. Pode haver situação, como eu falei para vocês, em que o meu trabalho me coloque sob risco de periculosidade, que eu estou em risco de a qualquer momento ocorrer uma dessas possibilidades mencionadas no slide anterior, eu estou exposto e também posso estar, ao mesmo tempo, exposto a agentes nocivos, a agentes insalubres, em um ambiente insalubre. Pode ser que ocorra essa situação. O que não pode ocorrer é que os adicionais respectivos de insalubridade e periculosidade se somem. Quando há a incidência das duas situações, periculosidade e insalubridade, cabe ao trabalhador escolher qual será o adicional mais vantajoso para ele. 30% de periculosidade sobre o seu salário base ou 10, 20 ou 40%, a depender do grau de insalubridade, sobre o salário mínimo. Aí fica a critério
do trabalhador. Então, a permissão de acumulação de adicionais é o de insalubridade ou periculosidade com o adicional de hora extra, de adicional noturno, mas não entre si. Eles podem com outros adicionais, mas entre si não podem se somar. Insalubridade e periculosidade. Parcelas não salariais. Alguns exemplos. O pagamento de diárias para viagem, prêmios e o PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Quando o empregado dentro de uma empresa recebe a participação nos lucros e resultados que advier da atividade empresarial. O artigo 457, parágrafo 2º da CLT, irá nos dizer que não integram a remuneração, ainda que habituais. Essas parcelas, paga qualquer que seja o título, não integra a remuneração. E também não sofrem incidência de encargos trabalhistas e previdenciários. Aqui. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. As importâncias, ainda que inhabituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado. Então, veja, é exatamente esse recorte aqui que a gente pega, que pagamento do auxílio alimentação em dinheiro, ou ajuda de custo em dinheiro, as diárias para viagem, os prêmios dos abonos não vão integrar a remuneração do empregado, não vão incorporar ao contrato de trabalho e também não vão incidir como base para cálculo de encargo trabalhista ou previdenciário, certo? Diárias para viagem. As diárias para viagem têm como finalidade cobrir as despesas do trabalhador na viagem necessária a trabalho, as despesas que ele tiver com alimentação, com transporte, com hospedagem, com deslocamento, porque ele vai estar na viagem justamente exercendo seu trabalho, não por escolha própria, mas sim para trabalho, e, portanto, não pode ele desembolsar de seu próprio sustento para cobrir despesas que não foi ele que escolheu. Então, ele está ali a trabalho e quem deve arcar com essas despesas é o empregador. Mas as diárias para viagem, que têm essa finalidade, elas não vão integrar o salário. E também elas podem corresponder a até 25% de acréscimo nas horas trabalhadas. E outro ponto, se excederem as despesas normais, elas poderão ter natureza salarial, a título remuneratório. E a participação. Eita, passou demais. E a participação nos lucros e resultados. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ficar melhor. A participação nos lucros e resultados, que nós vimos também no slide antes do anterior, no slide retrasado, diz que essa participação é uma verba não salarial. Ela é paga com bonificação, né, gratificação, pela produtividade ou o lucro da empresa. E também, para tanto, deve haver alguns requisitos. Deve-se haver previsão, ou em acordo, ou em convenção coletiva, o pagamento da participação nos lucros e resultados é de, no máximo, 2 vezes ao ano. Então, tem aqui essa limitação. E a participação nos lucros e resultados não vai integrar o salário e nem vai repercutir em férias, 13º ou FGTS, certo? Uma verba não salarial, é uma bonificação, uma forma da empresa retribuir o funcionário pela sua produtividade, que consequentemente gera mais lucro à empresa. E justamente o sentido do nome
bem autoexplicativa, é a participação nos lucros e resultados obtidos através da sua proatividade, da sua produtividade, e, portanto, a empresa pode vir a conferir essa bonificação ao trabalhador. Equiparação. Nossa, gente, mas tá travando isso aqui. Equiparação salarial. A equiparação salarial está prevista no artigo 461 da CLT e ela vai garantir que haja igualdade salarial entre os empregados que exerçam a mesma função, com a mesma produtividade, com perfeição técnica idêntica e no mesmo estabelecimento. Então, veja, que atendidos esses 4 requisitos, deve haver a equiparação salarial. A equiparação salarial é que devem ter os mesmos salários todos os empregados que estiverem nessa mesma situação. E esses requisitos são cumulativos, não pode ser apenas um deles. Ai, nós exercemos a mesma função e não recebemos a mesma coisa. Ok, mas vocês têm a mesma produtividade? A técnica de vocês tem a mesma competência? É no mesmo estabelecimento? E outra questão é o tempo de trabalho. Nós vamos ver aqui, requisitos cumulativos. Para haver equiparação salarial, ou seja, receber o mesmo salário de outro empregado, deve-se haver a mesma função, a mesma produtividade ou perfeição técnica, deve ser no mesmo estabelecimento e localidade, e a diferença de tempo de serviço deve ser de, no máximo, 4 anos dentro da empresa e 2 anos exercendo a mesma função. Vamos ler o artigo 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Atendidos tais requisitos, portanto, esses 4 requisitos, deve-se obrigatoriamente haver a equiparação salarial entre esses empregados, independente de fatores externos. Agora vamos para contrato de trabalho. O contrato de trabalho está previsto em vários artigos aqui. Artigo 2º, 3º, 442 e 443 da CLT. Mas nós já bem vimos em algumas monitorias anteriores que o contrato de trabalho nada mais é do que um negócio jurídico que pode ser expresso ou tácito, expresso através de documentação, um contrato de trabalho efetivamente dito, documental, feito pelas partes, assinado por ambas as partes, com as cláusulas, todo detalhamento. Mas ele também pode ser tácito. Quando que é um trabalho tácito? Quando eu exerço a função, recebo por ela, aceito estar exercendo aquela função, e o empregador também concorda quando há a efetiva realização da prestação de serviço e há concordância sobre essa prestação de serviço entre as partes. Isso já basta para a configuração do contrato de trabalho tácito, que é quando uma pessoa física, por que pessoa física? Porque o vínculo trabalhista exige os 5 requisitos: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade. Então, no contrato de trabalho, essa pessoa física vai se obrigar a prestar serviços pessoais, porque pessoalidade, não eventuais, subordinados e onerosos. Então, o contrato de trabalho, resumidamente, é um negócio jurídico que pode ser através de documentação física, instrumento físico contratual ou de forma tácita, quando há prestação de serviço e a concordância entre as partes, do empregador, e é o fato da pessoa física se comprometer a prestar os serviços de forma pessoal, de forma não eventual, ou seja, de forma habitual, sendo subordinada ao superior hierárquico e recebendo por isso
ou seja, de forma onerosa. Então, o contrato de trabalho ele pode ser subdividido em algumas classificações. Ele pode ser classificado das seguintes maneiras: ele pode ser expresso ou tácito, conforme já vimos, expresso, expressamente redigido, assinado entre as partes por um documento formal, ou pode ser tácito, que é nessa situação que eu comentei com vocês, que não há efetivamente um contrato escrito, mas há prestação de serviço e consentimento entre as partes. Outra classificação, ele pode ser verbal ou escrito. Ou seja, o verbal, eu combinei este contrato, as condições do contrato, como eu vou exercer, que horário eu vou exercer, a função, enfim, todos os detalhamentos que é detalhado no contrato de trabalho típico, só que em vez de ser em um documento escrito, vai ser de forma verbal. E o escrito, que é através da documentação escrita em si. Aqui é bem autoexplicativo. Verbal foi combinado de forma oral, se comunicando, e escrito através do documento formal, escrito. Então, expresso ou tácito, expresso é que há essa relação entre as partes, eles falaram efetivamente, este é um contrato de trabalho, com tal, tal, tal cláusula. Tácito, não houve essa estipulação, mas tem a prestação de serviço e a concordância. Então, automaticamente, se reconhece o contrato de trabalho. Verbal, que é falado ou escrito. E também, agora, vamos ver 3 subdivisões bem importantes que nós vamos abordar nos próximos slides, que é o contrato por prazo determinado, indeterminado ou intermitente. Nós vamos ver hoje prazo determinado e indeterminado. O intermitente vai ficar para a próxima monitoria. Contrato por prazo indeterminado. Primeiro de tudo, nós temos que saber que o contrato por prazo indeterminado é a regra. Por quê? Quando nós entramos no trabalho, nós não pensamos, como via de regra, não se costuma pensar quando eu vou sair daquele trabalho. Já é inerente, já é intrínseco ao contrato de trabalho, à relação de trabalho, que ela perdure por muito tempo até que haja uma situação que rescinda esse trabalho, ou por vontade das partes, ou por uma demissão por justa causa, sem justa causa, sobrevier um fato, a própria aposentadoria que interrompa este contrato de trabalho. Mas fora isso, em regra, o contrato é por prazo indeterminado porque não se entra em um trabalho pensando, estipulando a data de saída. Se presume que o contrato vai prevalecer com o tempo. O conceito de contrato por prazo indeterminado é exatamente esse: contrato sem data de término definida. É a regra geral do direito do trabalho. Aqui até fiz uma linha do tempo para vocês. Contrato indeterminado, ele tem o início, mas está vendo que a linha vai até o final da tela? Ela perdura, tem 3 pontinhos. Quando que é o final? Não sabemos, não tem prazo determinado, ele tem início, mas não um fim determinado. A rescisão no contrato por prazo determinado, então, depende de aviso prévio e cumprimento das obrigações legais, FGTS, prévias rescisórias, etc. Caso haja demissão por ou sem justa causa, ou se eu decidir pedir demissão, ou se houver um acordo entre eu, empregado, e meu empregador para rescindir o trabalho, no caso do prazo indeterminado, deve-se haver o atendimento destes requisitos. Mas não vou dar muitos detalhes, porque nós vamos ver ainda a rescisão. Hoje nós estamos vendo sobre como se inicia o contrato. Não vamos colocar esses carroças na frente dos bois, né? E aqui também, no contrato por prazo determinado, fiz uma ilustração para vocês, porque aqui é justamente isso: tem início e tem fim. Porque o prazo ele é determinado, já está prescrito quando vai se findar este contrato. Ou seja, aquele que tem data de início e término pré-definidas no próprio contrato. Ele é utilizado
em atividades de natureza transitória, por exemplo, o IBGE, um professor substituto, ou em contratos de experiência. Contratos de experiência são aqueles de até 90 dias. Tem esse prazo de 3 meses. E pode ser que efetivem essa pessoa ou que após o término desses 90 dias se extingua a relação, porque é um contrato por prazo determinado. As características deste contrato é o fato de que ele pode ser prorrogado por uma única vez até o limite de 2 anos, conforme o artigo 451 da CLT. Após esse prazo, se não houver a rescisão, ele vai automaticamente se converter em contrato por tempo indeterminado. Sem exigência de aviso prévio, porquanto ele tem um término natural, já é previsto no contrato de trabalho quando irá se iniciar e quando irá se findar. Nesse sentido, não tem, não tem lógica que haja aviso prévio. Aviso prévio é justamente para que o empregador consiga se planejar a título de nova contratação, a título de distribuição logística de trabalho, de gestão de pessoas mesmo. Então, não tem que se falar em aviso prévio de algo que já está predisposto no próprio contrato. No próprio contrato, não há que se avisar se eu já estou avisada. E foi eu que estabeleci com você através do contrato de trabalho considerar o fim, certo? Então, este contrato por prazo determinado tem início e tem fim. Pode ser prorrogado uma única vez até 2 anos, conforme nós vamos ler no artigo 451 do CLT. E depois desse prazo de 2 anos, se não for rescindido, ele vai se converter automaticamente para um contrato por prazo determinado. O artigo 451 diz que o contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo. Então, é exatamente isso, que este contrato, quando ele tem um prazo para fim, é um contrato por prazo determinado, quando ele for prorrogado mais de uma vez, ele não vai ser mais um contrato por prazo determinado, e sim por prazo indeterminado. Bom, e quais são os direitos do empregado neste contrato por prazo determinado? Bom, aqui o empregado ele vai manter todos os direitos normalmente, vai perceber seu salário, vai receber 13º, ele tem direito a férias, somadas a 1/3 do salário, FGTS, os adicionais que fizer jus, seja adicional noturno, periculosidade, salubridade, ou seja, o adicional que ele estiver encaixado, ele vai poder receber, as licenças normalmente, licença saúde, licença maternidade, licença gala, licença noite, todas essas licenças irão valer para ele, assim como a concessão de vale transporte, vale alimentação, todos os direitos serão mantidos. E se houver ruptura antecipada, a parte que rescindir sem justo motivo, seja o empregado ou o empregador, terá que indenizar a outra. Isso porque foi estabelecido no contrato um prazo de término. Ali tem um compromisso, que a gente usa o pacto São Servando. O contrato faz lei entre as partes. E como já tem uma data pré-estabelecida, é justamente por isso que aqui não há aviso prévio, porque o empregador conta que o empregado ficará até a data determinada no contrato, por tempo determinado. E havendo essa rescisão, por exemplo, por parte do empregado, nessa situação que eu estou narrando, sem um justo motivo que justifique a necessidade de rescisão, a parte que der motivo à rescisão irá indenizar a outra. Ou ainda o empregador que fizer a demissão por justa causa, perdão, sem justa causa. O empregador que realizar a demissão sem justa causa, que aqui fala sem justo motivo.
Então, se for uma demissão por justa causa, não se fala em indenização. Quando o empregador proceder com a demissão sem justa causa, ele deve indenizar o empregado. Isso porque o empregado também estava contando com a vigência do contrato por prazo determinado até aquela data. Então, ele fez contas, né? Ele precisa daquele salário que ele já estava contando para a própria subsistência. Então, em ambos os casos, tanto em gestão, em questão de logística do empregador, que estava contando com aquela data, tanto com o empregado, que estava contando com o valor até determinada data, é necessário indenizar quando a rescisão não tiver uma motivação justa, não tiver justificativa para a demissão. E também, se houver essa ruptura antecipada, pode gerar o direito ao seguro-desemprego, nos casos em que houver dispensa pelo empregador. Alguns exemplos de contrato determinado, além dos que eu já disse, são atividades temporárias, prevista pela Lei 13.429 de 2017, como bem é o caso do IBGE, eu comentei com vocês, sabe? As pessoas que fazem o censo, que passam de tempos em tempos nas casas, perguntando quantas pessoas tem na casa, a idade, a renda familiar, a título de pesquisa quantitativa e qualitativa do Estado, né? Do, do, do Estado enquanto país, eu digo, para que sejam feitas essas fiscalizações de dados por região. O exercício desse tipo de trabalho é de forma temporária, porque o censo não é algo que ocorre todos os dias, todos os meses, todos os anos, é de certo em certo período. Então, eu vejo que não faz sentido contratar um funcionário ininterruptamente se a necessidade da prestação de trabalho dele é em determinada ocasião. Então, faz mais sentido se optar pelo contrato por prazo determinado, em que ele vai iniciar em tal data e terminar em tal data, justamente no período em que é necessário. O trabalho sazonal também, que é o caso, aí vocês leiam depois da Lei 5.889 de 73, contrato de safra, por exemplo, principalmente no meio rural, no meio agro, da agropecuária, há plantações que frutificam, que têm seu desenvolvimento em certas épocas do ano. E o exercício do trabalho desses empregados, desses trabalhadores, só se faz necessário nessas datas que é onde se necessita de mais mão de obra. Então, faz sentido para o empregador, neste caso, fazer a contratação no prazo específico que ele precisa. Ele não precisa do serviço de forma ininterrupta, pelo menos não nessa quantidade. Então, pode ser que ele mantenha o pessoal dele durante todo o período ininterruptamente, mas que ele precisa de um reforço ali de mão de obra durante o período da quando a safra tem o seu desenvolvimento, que aí precisa, enfim, não vou adentrar, que eu não sei como funciona essa questão de plantação, mas nós supomos, né, apenas analisando que precisa de mais mão de obra, que é feita a colheita, toda a separação, seja lá qual planta seja, precisa de mais pessoal, né, para cuidar dessa questão logística, do que será feito, enfim. Então, o trabalho sazonal é neste sentido. O contrato de jovem aprendiz também é por prazo determinado, até porque tem a limitação de idade. Então, justamente por isso, já é um requisito que não permitiria que ele se prolongasse com o tempo. O contrato de experiência também é o caso de contrato determinado, mas prestem atenção aqui que o contrato por prazo determinado, nós somos lá acima, que ele pode ser prorrogado uma vez por até 2 anos. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, mas ele não pode ser prorrogado uma vez por 2 anos. Ele é um contrato que tem que se ater a no máximo 90 dias. Ele pode ter menos de 90 dias? Pode, por exemplo, 45 dias de contrato inicial, eu posso prorrogar por mais 45 dias, totalizando 90 dias. Mas eu não posso ultrapassar os 90 dias.
E agora, falando justamente do contrato de experiência, ele tem o objetivo de ser um período de teste do empregado para que o empregador possa avaliar a aptidão deste empregado para o exercício regular da prestação de serviço, ao qual ele visa ser contratado efetivamente, se vier a ser contratado por prazo indeterminado, e é justamente para isso que existe contrato por prazo determinado no sentido do contrato de experiência, para verificar se vai de fato ocorrer a adaptação deste empregado ao ambiente e também se o empregador vai verificar que as necessidades da sua empresa serão atendidas pela prestação de serviço desse empregado. A duração máxima, como bem vimos, é de 90 dias. Ele é prorrogável uma única vez. E após o término, ele vai se transformar automaticamente em um contrato por prazo determinado, se o vínculo continuar. Após o contrato de experiência de 90 dias, caso o empregador, neste caso, verifique que este empregado está apto a exercer as atividades, ele condiz com as necessidades da empresa e, portanto, deseja continuar com esse empregado no seu quadro de funcionários, o contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, irá automaticamente se converter em um contrato por prazo indeterminado. É o que diz fui efetivado. Por exemplo, é quando há um contrato de experiência e eu me tornei efetivamente um empregado daquele local. E prestem atenção, a prorrogação de apenas uma vez não é mais 90 dias. A duração máxima é 90 dias. A prorrogação é 45, prorrogável por mais 45. Bom, pessoal, hoje consegui terminar no horário. Ontem nós passamos um pouquinho, mas é porque tinha muita matéria. Hoje conseguiu fluir melhor durante o nosso tempo disponível. Estou à disposição caso queiram tirar alguma dúvida, caso algo não tenha ficado tão claro. Desejo um bom estudo para vocês e até a próxima semana.